e cirurgia, orientações. Os aplicadores se preparam 3 dias antes. Alimentação leve, seguir os 5 princípios do reiki, aplicar-se o auto-reiki diariamente, sentir harmonia e realizar a meditação. Essa orientação é para o paciente também. A sala deverá ser bem preparada, lençóis brancos, mantras no ambiente, o ar purificado. Pode-se usar um vaporizador com álcool, cânfora, ervas, que servirá para o ambiente e para as mãos de todos. Os aplicadores ficam em cada direção da maca, um na cabeceira, outro nos pés, um à direita, outro à esquerda, e poderá ter outros reikianos que ficam ao lado para vibrar também. O aplicador da direita fará a cirurgia. Um reikiano será designado antes para realizar uma oração. Os outros acompanham em silêncio a chamada de Deus, da Mãe Divina, de Jesus, das egrégoras cósmicas, das egrégoras reikianas, dos kahunas, de todos os seres em quem depositamos fé. É colocado sobre os olhos da paciente ou do paciente uma toalha branca. O aplicador da direita faz a retirada dos fluidos negativos da cabeça aos pés 3 vezes em movimentos contínuos, como se fossem águas de uma cachoeira, passando por todos os corpos. Mentalizar bem a parte afetada, procurando remover dela com eficiência tudo que estiver dificultando a vida do paciente, em algum órgão, em alguma parte, na coluna, enfim, verificar onde estiver o maior problema. Em seguida, aplicar o reiki em luz branca, em todas as posições, por todos os aplicadores com profundidade. O operador inicia agora o seu trabalho, começa a aplicação dos símbolos, do coronário até os joelhos. Percorre cada chakra, usa a cor violeta, fala o mantra de cada símbolo 3 vezes. Chokurei, 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 seriki, 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 ronchaze shonen, ronchaze shonen, ronchaze shonen, ronchaze shonen, chokurei, chokurei, chokurei. Fazer com capricho, fé e atenção. Os símbolos 1, 2, 3, 1. E o mantra de cada 3 vezes. A cor de cada símbolo é violeta. Os participantes fazem isso mentalmente. Envolver o paciente em intensa luz branca, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Todos participam nesta parte, de acordo com sua posição. Fazer isso com muita profundidade. Uma das pessoas designadas faz a oração de gratidão final, os outros mentalizam. O aplicador faz uma saudação ao paciente, retira a toalha, levanta-o devagar, oferece-lhe a água para beber. Tudo é feito delicadamente, com amor e atenção. Todos se reúnem em uma sala e pede-se o depoimento dos aplicadores e do paciente. Repouso de 3 dias para o paciente com auto-reiki, oração e seguindo 5 preceitos. Meditação. Que todos tenham muita luz, muita paz, muito amor no coração. Se houver necessidade, repete-se na próxima semana o tratamento. Namastê. E cirurgia, orientações. Os aplicadores se preparam 3 dias antes.
respiração leve, seguir os 5 princípios do reiki, aplicar-se o auto-reiki diariamente, sentir a harmonia e realizar a meditação. Essa orientação é para o paciente também. A sala deverá ser bem preparada, lençóis brancos, plantas no ambiente, o ar purificado. Pode-se usar um vaporizador com álcool, cânfora, ervas, que servirá para o ambiente e para as mãos de todos. Os aplicadores ficam em cada direção da maca, um na cabeceira, outro nos pés, um à direita, outro à esquerda, e poderá ter outros reikianos que ficam ao lado para vibrar também. O aplicador da direita fará a cirurgia. Um reikiano será designado antes para realizar uma oração. Os outros acompanham em silêncio a chamada de Deus, da Mãe Divina, de Jesus, das egrégoras cósmicas, das egrégoras reikianas, dos kahunas, de todos os seres em quem depositamos fé. É colocado sobre os olhos da paciente, do paciente, uma toalha branca. O aplicador da direita faz a retirada dos fluidos negativos da cabeça aos pés 3 vezes em movimentos contínuos, como se fossem águas de uma cachoeira, passando por todos os corpos. Mentalizar bem a parte afetada, procurando remover dela com eficiência tudo que estiver dificultando a vida do paciente, em algum órgão, em alguma parte, na coluna, enfim, verificar onde estiver o maior problema. Em seguida, aplicar o reiki em luz branca, em todas as posições, por todos os aplicadores com profundidade. O operador inicia agora o seu trabalho, começa a aplicação dos símbolos, do coronário até os joelhos. Percorre cada chakra, usa a cor violeta, fala o mantra de cada símbolo 3 vezes. Chokurei, 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 seiki, 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 ronchaze shonei, ronchaze shonei, ronchaze shonei, ronchaze shonei, chokurei, chokurei, chokurei. Fazer com capricho, fé e atenção. Os símbolos 1, 2, 3, 1. E o mantra de cada 3 vezes. A cor de cada símbolo é violeta. Os participantes fazem isso mentalmente. Envolver o paciente em intensa luz branca, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Todos participam nesta parte, de acordo com sua posição. Fazer isso com muita profundidade. Uma das pessoas designadas faz a oração de gratidão final, os outros mentalizam. O aplicador faz uma saudação ao paciente, retira a toalha, levanta-o devagar, oferece-lhe a água para beber. Tudo é feito delicadamente, com amor e atenção. Todos se reúnem em uma sala e pede-se o depoimento dos aplicadores e do paciente. Repouso de 3 dias para o paciente com auto-reiki, oração e seguindo 5 preceitos. Meditação. Que todos tenham muita luz, muita paz, muito amor no coração. Se houver necessidade, repete-se na próxima semana o tratamento. Namastê. Cristo cósmico e os essênios. Continuando os nossos estudos no livro do professor Huberto Roden, O Dia do Essênio, Guerra dos Judeus, parágrafo 128. Sua piedade
para com a divindade, assume uma forma particular. Antes do nascimento do sol, não pronunciam nenhuma palavra profana, mas recitam algumas orações ancestrais dirigidas ao sol, como se lhe suplicassem que surgisse. Depois dessas orações, os administradores os despedem para que cada um se dedique ao ofício que conhece. Em seguida, após terem trabalhado sem interrupção até a 5ª hora, aproximadamente 11 horas da manhã, eles se reúnem novamente no mesmo lugar e, tendo-se cingido com tangas de linho, banham desse modo o corpo na água fria. Depois dessa purificação, agrupam-se numa edificação especial, onde não é permitido o acesso a ninguém que não possua a mesma fé. Eles próprios não entram no refeitório, senão purificado, tal como num recinto sagrado. Parágrafo 130. Depois de estarem tranquilamente sentados, o padeiro serve os pães pela ordem e o cozinheiro serve a cada um o conteúdo de uma única gamela com uma só iguaria. Parágrafo 131. O sacerdote dá início à refeição por meio de uma oração, e a ninguém é permitido provar o alimento antes da oração. E depois de terem comido, ele pronuncia uma nova oração no começo e no final. Eles louvam a Deus enquanto dispensador da vida. Em seguida, guardam as vestes que haviam colocado para a refeição, dado que são vestes sagradas, e se dedicam novamente ao trabalho até a noite. Parágrafo 132. Então voltam e procedem ao jantar da mesma maneira, e os hóspedes que estiverem de passagem entre eles se assentam à mesa. Nenhum grito, nem tumulto jamais desonram a casa. Eles falam uns com os outros na maior ordem. Parágrafo 133. Para os forasteiros, esse silêncio parece um mistério terrível. A causa desse silêncio é a sua sobriedade permanente e o fato de que alimento e bebida lhes são fornecidos na justa medida para deixá-los saciados e nada mais. Na próxima parte falaremos sobre as virtudes essênias. Agora falaremos sobre Agostinho, livro esse também do professor Huberto Roden. Um recanto da Numídia, amigo de brinquedos e inimigo dos livros. Murmuram as límpidas águas do rio Bagaradas e cada vez mais volumosas.
vão em demanda do golfo que hoje tem o nome de Tunis. Espalham-se na vasta superfície do salso elemento as casas maciças de Cartago, um dia poderosa rival de Roma, e nesse tempo apenas um empório comercial do império. De ingentes lutas, parece falar o mutismo das ruínas em derredor do sangrento encontro de Cipião e Aníbal, do passo cadenciado das legiões dos Césares, do drama secular de dois povos a digladiar-se pela hegemonia do mundo. No ano 146, antes da era cristã, rendera-se ao conquistador a histórica metrópole da África, romântico cenário dos trágicos amores de Dido e Enéas. Reconstruída pelos romanos, apresentava Cartago aspecto mais moderno. Faltava-lhe, porém, aquele vetusto misticismo pré-histórico que parecia dormitar ainda sob o verde musgo que cobria os blocos de granito dispersos pelas encostas das montanhas circunvizinhas. Tombara a capital da África sob o furor das catapultas e dos arietes romanos, mas as vastas regiões da Numídia resistiram ao tirânico invasor. Só um século mais tarde, 46 anos antes de Cristo, após a batalha de Thapsus, conseguiram os Césares ocupar definitivamente a província da Numídia, hoje Constantine, na Argélia. Quebrado o principal centro de resistência, poucos anos depois, em 34 anos de Cristo, dominaram as águias do Capitólio todo o norte do continente, zona então chamada Mauritânia, hoje Marrocos. Decorreram séculos de intenso labor cultural. À medida que o gênio construtor de Roma organizava essas regiões riquíssimas, semeando em campos adubados de sangue e de lágrimas os germes da civilização ocidental, percorriam os arautos do Nazareno, sem armas nem dinheiro, as cidades e aldeias do vasto continente, espalhando ideias em flagrante contraste contra o espírito da época. No seu curso superior banha o rio Bagradas, hoje Oned Medigerda, uma cidadezinha que os habitantes púnicos e os conquistadores europeus chamavam Tagaste, e os nativos de hoje apelidam de Souk Ahras. Os tempos modernos lançaram pelo leito dessa antiga estrada de rodagem as paralelas de uma via férrea que vai de Boni a Hippo Regius dos romanos e Nossa Hipona, a atual Teveste, cortando na sua primeira metade a aldeia de Souk Ahras, Tagaste, onde uma ponte de ferro lhe facilita a passagem sobre Oned Medigerda, Bagradas.
que é o rapaz. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo,
Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Fique repetindo esse mantra que representa a força, a luz infinita, o vigor e a energia, até finalizar a música. Namastê. Deus, peço aqui agora a nossa saúde, o nosso vigor, uma energia radiante que nos proteja e nos ilumine. Protegei-nos, Deus, em todos os níveis, dando-nos a alegria de ser e de existir. Que vossa força seja a nossa força. Que a vossa luz seja a nossa luz. Que sejamos seres livres, amorosos e felizes. Deus, Pai de infinito amor, vinde, 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 vinde aqui agora, por toda a eternidade. Amém. Que as forças infinitas do amor e da verdade estejam em nós. Que sua luz luminosa, maravilhosa, venha, venha, venha para todos nós. Deus nos ilumina. Pai divino, renova nossos caminhos, nossas estradas, nossas veredas. Vinde para todos nós, que nós todos saibamos o sentido de Deus, que todos nós nos libertemos, que a vida seja para nós uma bênção de amor e de fé. Deus, ajuda-nos, liberta-nos e traz para todos nós a alegria de ser e de existir. A libertação, o amor e a consciência suprema. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que saibamos nos amar mais e nos tratar com consideração e respeito. Que a luz infinita do grande Pai nos cure. Tire de todos os seus filhos toda dor, toda doença, toda inconsciência, todo desamor. Permite, Pai, que seus filhos sejam felizes, que seus filhos sejam seres livres, independentes.
Deus, ajudai-nos em todo momento, que tudo se concretize aqui, agora, eternamente. Deus, que nossos passos sejam guiados pela luz divina, por toda a eternidade. Deus, vinde, 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 Pai de infinita bondade, de infinito amor. Renova-nos, Pai. Mostra-nos tudo que precisamos ver, tudo que precisamos ouvir, tudo que precisamos sentir. Liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Deus, vinde em nosso caminho, vinde para sempre, eternamente. Renova a nossa vida inteira. Vem, Pai, vem, Pai, vem, Pai. Liberta-nos, 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 aqui e agora, eternamente. Vinde em nossa consciência, vinde em nossa consciência, vinde em nossa consciência, que nós possamos te amar eternamente. Deus, 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 vinde, 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 clareie os nossos caminhos, os nossos olhos, o nosso destino. Vinde, Pai, mostra a sua verdade, que nós nos adaptemos a ela, que todos nós a compreendamos eternamente. Tira seus filhos de qualquer sofrimento. Dá-nos o alívio eterno e necessário para sempre. Sinto toda a sua grandeza, Pai. Recorro a vós, que vossa misericórdia esteja conosco. Que seus filhos sejam felizes, alegres, saudáveis, amorosos e bons. Que a vossa infinita luz esteja conosco, esclarecendo-nos por toda a eternidade. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio para sempre. Gratidão. Nosso carinho a todos. Namastê. Dia 8 de junho de 2018. Concentre-se em Deus até terminar a música. Recolha-se, sentindo a força divina em seu coração. Deus, peço aqui agora a nossa saúde, o nosso vigor, uma energia radiante que nos proteja e nos ilumine. Protegei-nos, Deus, em todos os níveis, dando-nos a alegria de ser e de existir. Que vossa força seja a nossa força. Que a vossa luz seja a nossa luz. Que sejamos seres livres, amorosos e felizes. Deus, Pai de infinito amor, vinde, 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 vinde aqui agora, por toda a eternidade. Amém. Que as forças infinitas do amor e da verdade estejam em nós. Que sua luz luminosa, maravilhosa, venha, venha, venha para todos nós. Deus nos ilumina. Pai divino, renova nossos caminhos, nossas estradas, nossas veredas.
Vinde para todos nós, que nós todos saibamos o sentido de Deus, que todos nós nos libertemos, que a vida seja para nós uma bênção de amor e de fé. Deus, ajuda-nos, liberta-nos e traz para todos nós a alegria de ser e de existir. A libertação, o amor e a consciência suprema. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que saibamos nos amar mais e nos tratar com consideração e respeito. Que a luz infinita do grande Pai nos cure. Tire de todos os seus filhos toda dor, toda doença, toda inconsciência, todo desamor. Permite, Pai, que seus filhos sejam felizes, que seus filhos sejam seres livres, independentes. Deus, ajudai-nos em todo momento, que tudo se concretize aqui, agora, eternamente. Deus, que nossos passos sejam guiados pela luz divina, por toda a eternidade. Deus, vinde, 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 Pai de infinita bondade, de infinito amor. Renova-nos, Pai. Mostra-nos tudo que precisamos ver, tudo que precisamos ouvir, tudo que precisamos sentir. Liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Deus, vinde em nosso caminho, vinde para sempre, eternamente. Renova a nossa vida inteira. Vem, Pai, vem, Pai, vem, Pai. Liberta-nos, 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 aqui e agora, eternamente. Vinde em nossa consciência, vinde em nossa consciência, vinde em nossa consciência, que nós possamos te amar eternamente. Deus, 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 vinde, 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 clareie os nossos caminhos, os nossos olhos, o nosso destino. Vinde, Pai, mostra a sua verdade, que nós nos adaptemos a ela, que todos nós a compreendamos eternamente. Tira seus filhos de qualquer sofrimento. Dá-nos o alívio eterno e necessário para sempre. Sinto toda a sua grandeza, Pai. Recorro a vós, que vossa misericórdia esteja conosco. Que seus filhos sejam felizes, alegres, saudáveis, amorosos e bons. Que a vossa infinita luz esteja conosco, esclarecendo-nos por toda a eternidade. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio para sempre. Gratidão. Nosso carinho a todos. Namastê. Dia 8 de junho de 2018. Concentre-se em Deus até terminar a música. Recolha-se, sentindo a força divina em seu coração. Sutra do Lótus. Namyo Horenkyo, 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 Namyo Horenkyo,
Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar com perfeita e generosamente todos os seres viventes,